O acordo para reabrir o Departamento de Estado foi fechado? Bem, eu não quero dizer que tem sido. No momento, está meio em aberto. Sabe, temos algo chamado bloqueio, liderado pela Marinha dos Estados Unidos, e nós o controlamos. E agora nós o controlamos, mas eles sempre podem disparar alguma coisa. Eles sempre têm alguma coisa, uma mina lançada. E se houver uma mina ali, isso meio que atrapalha tudo, porque as pessoas não querem pegar seus barcos de $1 bilhão e por acidente serem atingidas por uma mina. Mas acho que estamos indo muito bem. Acho que estamos indo muito bem e o estreito meio que foi aberto. Nosso convidado de hoje é Nima Al-Khurshid, do Dialogue Works. É um ótimo programa. Recomendo que as pessoas assistam. E ele também é professor no Brasil, certo? Não é isso? Exatamente. Imagino que seja difícil para você realmente fazer aquele outro trabalho com tanto tempo que você dedica a essa questão de guerra e paz. Então, agradecemos por passar um tempo conosco hoje. Mas deixe-me perguntar logo no começo do programa. O que você acha da afirmação do presidente Trump de que, na verdade, estamos meio que no controle do Estreito de Hormuz e que ele está em grande parte aberto? Acho que o estreito não está aberto. E o Irã está o que está acontecendo entre Israel e Irã. O importante agora é que a comunicação entre o Irã e Omã está avançando de forma positiva, na minha opinião. Pelo menos temos algumas informações da mídia iraniana, da mídia persa. A Fars News informou ontem que o primeiro rascunho está pronto. E os dois lados, ao que parece, estão chegando a algum tipo de acordo, que menciona Bahrein incluídos nesse rascunho. Trata-se do controle desse estreito em conjunto com Omã. Mas o importante é que os Estados Unidos e Israel não poderão usar esse estreito. E todos aqueles países que participaram, que cooperaram com os Estados Unidos e Israel durante a guerra, não vão poder usá-la a menos que paguem ao Irã uma espécie de reparação pela reconstrução do que aconteceu até agora no Irã. É isso que está acontecendo. E o outro ponto é que parece que a rota de entrada vai ser totalmente controlada pelos iranianos. E a rota de saída vai ser controlada pelo governo de Omã, sob supervisão das autoridades iranianas, ou Temel-Essin, PGS e JAS, Gifu-Perskan. Autoridade estreita, eu acho. A autoridade do estreito. A PGSA, como eles chamam. Essa é a mentalidade no Irã. O problema, coronel, é que há duas prioridades importantes para o Irã em relação ao Estreito de Hormuz. Em primeiro lugar, eles vão controlar tudo que entra. Isso significa que eles não querem, que os Estados Unidos abasteçam todas aquelas bases nesses países. Eles querem controlar a segurança da região, a segurança dela. Porque, afinal, o entendimento deles é que, se controlarem o Estreito de Hormuz, esses navios de guerra e nada desse tipo vão conseguir entrar. Isso é importante aos olhos deles. O segundo ponto é como pressionar os Estados Unidos em relação às sanções e a tudo isso. Não só os Estados Unidos, mas os europeus também. Porque, como você lembra, em setembro de 2025, os europeus anunciaram as sanções de retaliação, ou seja, que estavam restabelecendo as sanções contra o Irã, o que fazia parte do JCPOA. E Donald Trump decidiu, no seu primeiro governo, retirar os Estados Unidos do JCPOA. Mas os europeus faziam parte disso. Então, em setembro de 2025, vemos a Europa, de repente, decidindo simplesmente fazer o que Donald Trump pede que façam. Então, as sanções voltaram. Uma pressão tremenda sobre o Irã. Neste momento, eles estão tentando comunicar aos europeus e aos Estados Unidos: vocês vão impor sanções contra nós, nós vamos controlar o Estreito de Hormuz e vamos pressioná-los. Na minha opinião, esse é o jogo de longo prazo, na visão dos iranianos. Quanto à possibilidade de alguma cobrança contra embarcações e navios no Estreito, isso nem está entre as prioridades dos iranianos.
Então, a primeira prioridade é controlar a segurança da região, impedir que navios de guerra entrem e abasteçam as bases americanas. A segunda é responder, retaliar contra os países que estão pressionando o Irã economicamente. É assim que eu entendo o que está acontecendo. E Will, vamos analisar a parte envolvendo o Omã. Houve, acho que foi ontem na televisão iraniana, uma entrevista com o vice-ministro das Relações Exteriores. Ele falava sobre essa cooperação com o Omã e deixou muito claro que isso estava fora do memorando de entendimento, que nem sequer tinha relação com ele. Houve avanços significativos nas conversas com Omã e esses progressos estão prestes a ser finalizados. Na verdade, não estávamos, nem estamos buscando implementar agora a cláusula 5 do Memorando de Entendimento, porque os Estados Unidos deixaram de lado todas as suas obrigações e nós também deixamos de lado nossa obrigação em relação ao Estreito de Hormuz. O que estamos fazendo com Omã é um caminho natural. Independentemente de existir ou não um Memorando de Entendimento, eu disse que se quisermos que condições normais sejam estabelecidas no Estreito de Hormuz, isso deve ocorrer pelo caminho do entendimento entre Irã e Omã, e não pelo caminho da imposição e da influência. Então a verdadeira questão é, Irã e Omã, em primeiro lugar, conseguem se manter unidos nisso? Porque não há dúvida de que o lado omanense, se já não estiver, vai sofrer uma enorme pressão diplomática e possivelmente econômica dos Estados Unidos para não se envolver em algo assim. Mas, se o Irã tiver de agir sozinho, ainda assim conseguirá manter aquele estreito fechado? Acho que quando se trata das decisões sobre como administrar o Estreito de Hormuz, toda a negociação entre Irã e Omã é sobre como gerir o estreito. Não se trata de abrir ou fechar o Estreito de Hormuz, porque isso depende da situação atual da guerra entre Irã e Estados Unidos. A principal razão pela qual o Irã fechou o Estreito de Hormuz é a guerra, é o que aconteceu até agora. Então, quando ele fala das negociações entre Irã e Omã, está basicamente falando de questões técnicas, dos detalhes da administração do estreito. Isso é muito importante para o Irã, porque se os Estados Unidos... Vocês se lembram de quando eles começaram a falar, e Donald Trump disse que nós vamos fazer parte das conversas, vamos fazer parte disso, sabe? Vamos cobrar dos navios e embarcações no Estreito de Hormuz. Mas nada desse tipo está acontecendo, e os Estados Unidos não fazem parte das negociações em andamento. Eu diria negociações em andamento porque elas ainda não foram concluídas. E então acho que isso poderia facilitar, antes de tudo, a reabertura desse estreito. Isso reduziria a complexidade da questão no que se refere ao memorando de entendimento, porque o memorando não é sobre os Estados Unidos aceitarem o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz, ou o Irã junto com Omã, e conversarem também com outros países da região. Mas basicamente o foco é mais na reabertura do Estreito de Hormuz. Ontem e anteontem vocês ouviram Scott Best falar sobre isso e sobre sua preocupação. Você sente esse tipo de pressão porque antes ele dizia, vamos colocá-los de joelhos. O tom era esse. Ele via o Irã como estando numa posição mais fraca e queria forçá-lo a algum tipo de submissão. Mas você não vê isso acontecendo ontem e hoje, no tom que se ouve de Scott Bessent. O que se diz é, espero que hoje ou amanhã a gente vá reabrir o Estreito de Hormuz. As conversas estão acontecendo, o acordo está acontecendo. Isso significa que a forma como o governo Trump tentou retratar a situação no Ocidente, de que o Irã está sob uma pressão enorme, ele disse isso até ontem. Disse que no Irã a inflação está acima de 150%, 180%. Isso é muita pressão sobre a economia deles. E eu não sei o número, nem se esse número está correto, mas confirmo que eles estão pressionando muito a economia do Irã. Isso é um fato.
Isso não significa que o bloqueio esteja pressionando a economia do Irã. O fechamento do Estreito de Hormuz faz parte do jogo. O que o Irã está fazendo também prejudica o próprio Irã. Mas o Irã está fazendo isso como parte de uma estratégia de longo prazo. É isso que eles estão jogando com os Estados Unidos. E eu separaria as duas coisas. E as negociações com Omã tratam apenas das questões técnicas relacionadas a esse estreito. Mas a reabertura desse estreito, acima de tudo, será decidida entre o Irã e os Estados Unidos. Não vejo Omã desempenhando um papel tão importante nisso. Então, em relação ao acordo entre o Irã e Omã, seja lá o que for anunciado, hoje, amanhã ou depois de amanhã, isso é um acordo entre eles. Mas mesmo que digam, estes são os termos que estamos dispostos a apoiar, ainda existe o bloqueio americano deste lado. Então, mesmo que Omã e Irã concordem com os termos e estejam prontos para executá-los, isso ainda depende de os Estados Unidos suspenderem seu bloqueio. Não é correto? Exatamente. Exatamente. É por isso que eu acho que a decisão final caberia aos iranianos e aos americanos. Eles vão chegar a algum tipo de acordo. Até que ponto isso é importante para os Estados Unidos? Sabemos que durante o memorando de entendimento, parte dele previa retirar ou suspender o bloqueio aos portos iranianos. Pelo que entendo, os Estados Unidos, sob o governo Trump, querem isso o mais rápido possível. Isso significa que eles vão retirar o bloqueio. E um real isso de George Ballard chegaria a um acordo. Há algum tipo de disputa dentro do governo Trump, eu diria, quando se trata das negociações em andamento entre o Irã e Omã. Eles vão aceitar isso? Isso vai ser uma derrota? Como o mundo vai enxergar isso? São questões importantes. E sabemos que sempre temos de considerar o que está acontecendo com o lobby israelense e qual é a pressão vinda dele sobre o governo Trump. Mas, na minha opinião, no curto prazo, vamos ver a mesma coisa acontecendo com o memorando de entendimento, como vimos com o anúncio do memorando de entendimento, talvez reduzindo a pressão. Mas o problema é que não há curva de aprendizado, coronel, no que está acontecendo. Não está acontecendo nada desse tipo. Eles não vão aprender com isso. E eu suponho que se eles reabrirem o Estreito de Hormuz, talvez em 10 dias a gente volte ao mesmo tipo de situação. E eu vou dizer, não acredito no que o Irã acertou com Omã. Não gosto disso. Então, vou restabelecer o bloqueio, vamos ver. Mas o outro fator que é tão importante agora é a questão das munições nos Estados Unidos, noticiada pela CNN e por outros veículos. A Reuters informou sobre os ataques em massa e o Paradigms down missiles. And the other one, it was PRSM, if I'm not mistaken. Correct. Sim, correto. Sim, assim como nos PAC-3. Quer dizer, literalmente em todas as categorias, mas todas essas foram mencionadas nominalmente. Mas isso leva a um ponto mais relevante que está por trás de toda essa questão. Muita gente gostaria de ver o Estreito de Hormuz reaberto. Dos dois lados dessa equação, e entre todos os países da região do Golfo, certamente os iranianos e os americanos, todos têm um incentivo para que isso aconteça. Mas também há pessoas mais linha dura, dos dois lados, que dizem, não, eu não quero ceder nada ao outro lado. E do lado americano, eles dizem, olha, essa questão de que a economia iraniana está realmente sendo prejudicada, a inflação está subindo. Vamos manter essa pressão e ver se isso consegue finalmente derrubar o apoio ao regime e assim por diante. E do lado iraniano, eles estão dizendo, apontando para o que você acabou de mencionar, eles não têm mísseis suficientes, não podem voltar a uma guerra em grande escala, ou vão ficar sem essas coisas. E aí podemos aguentar, sabe, as outras munições que eles têm, porque são muito menos capazes e vai custar muito mais para empregá-las. Isso parece criar obstáculos. Entrei, tits prathemos em item excludentes. E onde isso vai levar? Acho que isso vai prevalecer. Afinal, sabemos que no Irã, como você mencionou, há pessoas que não querem negociar, que não querem.
Elas dizem: nós controlamos o Estreito de Hormuz, temos controle militar sobre ele. Não precisamos fazer nenhum tipo de acordo com os Estados Unidos. Mas felizmente temos as pessoas no poder no Irã que querem conversar, que querem encontrar uma solução política para o que está acontecendo. Na minha opinião, é um sinal positivo. Por outro lado, você vê o governo Trump colocando essas pessoas em uma situação meio frágil, porque depois do memorando de entendimento, elas sofreram um tipo de crítica tremenda, sabe, por parte... Você está falando de dentro do Irã? Estou falando da equipe iraniana. A equipe iraniana com Donald Trump saindo e atacando o Irã repetidas vezes. E veja, não é atacar o Irã. De alguma forma, eles estavam tentando manipular a situação no Estreito de Hormuz. Então o Irã os atacou. Depois, você sabe, houve o ataque americano no sul e no oeste do Irã, e a guerra foi se expandindo pela região. Quando essa guerra começou, era tudo sobre as bases americanas e o Irã. Mas de alguma forma, quando você olha para a região hoje, vê os governos ou os grupos da região lutando entre si. Vê o Iêmen lutando contra a Arábia Saudita lutando contra o Iraque, e o Iraque revidando. E hoje soubemos que o governo do Iraque está tentando controlar o espaço aéreo iraquiano para evitar qualquer tipo de ataque à Arábia Saudita. Esta é uma guerra regional. É literalmente o que foi mencionado pelo falecido líder supremo do Irã. Ele disse que seria uma guerra regional, e está se tornando isso. Não vai ser apenas uma espécie de ataque limitado ao Irã. E sabemos que o que está acontecendo vai sair de controle. Quem está se beneficiando disso? Quem vai se beneficiar disso? Na minha opinião, ninguém na região está se beneficiando disso. Talvez Benjamin Netanyahu e Israel estejam, de alguma forma, muito satisfeitos com o conflito em curso se expandindo. Porque se assumirmos que os Estados Unidos, com aquelas, reportagens da CNN que mencionam que 80% dos interceptadores daquele sistema, o sistema THAAD, foram esgotados durante a guerra, e que 50% dos interceptadores do sistema PAC-3, ou Patriot, também foram esgotados. Esses são números enormes, coronel, para um período curto. Isso mostra a intensidade da guerra nesse curto período. É por isso que você vê a intensidade da guerra diminuindo, enquanto a guerra vai se expandindo. Isso se resume aos grupos lutando uns contra os outros naquela região. Ou seja, eu acho que essa é a receita que Israel ficaria mais do que feliz em manter. Israel quer que isso aconteça. E eu não sei qual é a percepção dos Estados Unidos. Depende de como Donald Trump está vendo ou avaliando a situação. Depende do governo Trump. Eu diria que da parte dos iranianos e dos omanenses, não há nada ali. Mas quando se trata das políticas dos Estados Unidos, eles vão cumpri-las. Vamos voltar ao memorando de entendimento, por exemplo. Eles vão cumprir aqueles mesmos parágrafos do memorando? Essas são grandes questões neste momento, porque sabemos que o memorando mudou, coronel. No memorando, o único país mencionado no primeiro parágrafo era o Líbano. Ele foi mencionado 3 vezes. Mas o outro ponto era, vamos pôr fim à guerra em todas as frentes. Essas antigas frentes hoje estão agindo por conta própria. Veja, o Iêmen está se mobilizando para bloqueá-la, sob a liderança da Arábia Saudita. Essa é uma das frentes sobre as quais o Irã tentava falar no memorando de entendimento, mas eles não mencionaram o Iêmen. Agora o Iêmen está atuando. Está colocando uma pressão enorme sobre a Arábia Saudita e sua economia. Hoje, soubemos de um novo tipo de acordo, ou tratado de defesa, ou tratado militar, ou pacto, sendo assinado pela Arábia Saudita, pela Turquia e pelo Paquistão. Esses são sinais para a região. Se antes do início desta guerra você dissesse que haveria um novo pacto, um pacto de defesa, entre esses países, muita gente perguntaria, por que eles precisam disso? Por que a Arábia Saudita precisa de um pacto militar com o Paquistão ou com a Turquia? Eles têm uma base americana em seu território. O país mais poderoso do mundo os apoia. Eles não precisam se preocupar tanto. Mas veja, a região está mudando.
Mesmo durante o governo Trump tem uma boa relação com a Turquia, com o Paquistão, com a Arábia Saudita, mas eles reconhecem, até o próprio Donald Trump reconhece, a diferença entre a Turquia e Israel. Ele sabe que a Turquia não gosta de Israel. Ele sabe que o povo, a maioria no Paquistão, não gosta de Israel. E ele deixou isso acontecer. Acho que esse processo está ajudando de alguma forma. E não sei se isso é percebido em Washington, mas na minha opinião, todo o processo de fazer novos acordos, novos tratados ou pactos militares na região, ajudaria toda a região a trazer paz e prosperidade para a região. E menos dependência dos Estados Unidos, o que eu acho que já está começando a acontecer. Você mencionou há pouco que há alguns linha dura no Irã que não querem nenhuma negociação. Eles não querem conversar porque não confiam nos Estados Unidos. Não acham que isso vai levar a lugar nenhum. Bem, há outro grupo assim, do lado americano, que também acha que conversar é perda de tempo. E como diz o general Jack Keane aqui, é só lançar mais mísseis contra eles. Mesmo que consigamos um acordo, temos prova disso, porque conseguimos um acordo no memorando de entendimento sobre os estreitos. Nós removemos o bloqueio e eles deveriam remover todas as restrições. Eles destruíram isso em questão de dias. Então sabemos que eles não vão cumprir o acordo mesmo que o assinem. Portanto, os Estados Unidos têm que entrar nisso. Vamos tentar. Mas se os iranianos não cooperarem aqui, então teremos que voltar a grandes operações de combate. Não acho que os iranianos vão respeitar acordo algum. Isso é um ativo estratégico que lhes dá influência numa região onde eles não tinham antes do início da guerra. É por isso que não podemos deixá-los manter nenhum nível de controle sobre isso. Ele disse que é por isso que não podemos deixá-los manter o controle sobre isso, como se tivéssemos o poder de negar isso a eles. Mas acho que já provamos, de forma bastante conclusiva, do ponto de vista militar, que não podemos impedi-los de fazer isso. Então, onde isso nos deixa se o presidente Trump ouvir essa ala do Partido Republicano? Sim. Sabe, Carl, quando se trata da relação entre o Irã e os Estados Unidos, é muito importante considerar, deixando de lado toda a tecnicalidade da guerra, que há algo enorme e profundamente importante entre as duas partes. Nenhuma confia na outra. Isso significa que o Irã não confia nos Estados Unidos e os Estados Unidos não confiam no Irã. Então, sempre que chegam a assinar algum tipo de acordo, como o JCPOA, nós sabemos quanto tempo levou para assinar aquele acordo. Mais de 2 anos. Eles estavam negociando. Faziam de tudo para trazer algum tipo de sensatez. Mas, no fim das contas, quem decidiu se retirar do JCPOA? O Irã está cumprindo o acordo e o Irã tem que convencer os europeus. Eu diria que, desesperadamente, eles fizeram de tudo para convencer os europeus a permanecer no JCPOA e para convencer os Estados Unidos, sob o governo Trump, em seu primeiro mandato. Mas isso não aconteceu. E então você olha para o memorando de entendimento hoje. Foi assinado pelas duas partes ontem mesmo. Não faz tanto tempo assim para lembrar disso. Olhe todas aquelas linhas. Elas foram violadas no dia seguinte à assinatura. Eles foram ao Líbano e assinaram um acordo entre o Líbano e Israel, o que destrói completamente o primeiro parágrafo do memorando de entendimento. Depois, você vê o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Há uma longa história entre as duas partes. Acho que, quando se trata dessas duas partes, sou muito otimista quanto ao futuro, porque os Estados Unidos estão chegando ao ponto de entender as limitações do seu poder na região, na minha opinião. Os ataques ao Iraque. A maneira como o Irã atacou sistematicamente bases americanas na região, a partir do Iraque, do Kurdistão iraquiano no norte, chegando até Omã. Eles foram sistematicamente atrás de todos esses equipamentos, radares e tudo que os Estados Unidos tinham nessas bases.
A redução das bases americanas, ou a destruição que aconteceu até agora, vai ajudar, na minha opinião, todo o processo de negociações entre os dois lados. Porque, afinal, se não há nenhuma solução militar, então é preciso encontrar alternativas. Essa alternativa está vindo? Você pode ser otimista ou pessimista sobre o que está acontecendo. Na minha opinião, isso vai ajudar os Estados Unidos no longo prazo, mas não vai acontecer da noite para o dia. Vai acontecer. Olhe para o que está acontecendo hoje. Paquistão, Arábia Saudita. Eu diria que o Catar entende hoje a importância do Estreito de Hormuz. Eles não têm conexão. A Arábia Saudita teve isso antes, no Mar Vermelho, antes do bloqueio iemenita aos portos no Mar Vermelho. Mas esta é a região tentando se encontrar sem os Estados Unidos. Acho que o novo entendimento que está surgindo na região ajudaria os Estados Unidos a fazer um acordo melhor ou a ser mais confiável nas negociações em curso. Não só entre o Irã e os Estados Unidos, mas também na comunicação que está acontecendo dentro da região, entre os países da região. Isso é importante. E eu diria que a realidade disso vai atingir Washington em algum momento. Donald Trump tem mais 2 anos, um pouco mais de 2 anos, até deixar o cargo em Washington. Essa é uma decisão dele. Ele vai aprender estrategicamente com o que aconteceu até agora. Na minha opinião, se ele quiser ser mais objetivo, mais preciso, precisa entender a complexidade do que aconteceu até aqui. Se não entender, isso significa que veremos a continuação desta guerra até o último momento de sua presidência em Washington. Bem, se estamos contando com o presidente Trump reconhecer os limites do próprio poder, então sim, provavelmente vamos ficar nisso por muito tempo. Porque pessoas como Jack Keane certamente são muitas. Ele é apenas uma entre várias pessoas que o estão pressionando nessa direção. Há muito poucas pessoas lá dentro tentando puxá-lo na direção oposta. E são as questões econômicas, o sofrimento que isso vai causar nos Estados Unidos, que eu acho que seriam a única coisa capaz de pressioná-lo nesse ponto. Mas ainda não chegamos lá. Porque, como você mencionou há um minuto, a versão que vem da Casa Branca é que todas essas medidas estão funcionando contra o Irã e causando pressão sobre a economia deles, sobre as taxas de inflação e todo esse tipo de coisa. Então, deixe-me perguntar especificamente sobre isso. Quais são as preocupações legítimas em relação ao impacto sobre a população iraniana? Se as pressões econômicas continuarem, isso poderia provocar uma fome de fato, um colapso prático da economia iraniana, a ponto de as pessoas nem conseguirem viver? Pode chegar a esse ponto? Não acho, Carl. Não acho que a pressão econômica decorrente do bloqueio vai esmagar o Irã. Isso não vai acontecer. Aliás, sabemos que o Irã está sob pressão, mas para os iranianos isso não é novidade. Talvez haja um pouco mais de pressão por causa do bloqueio, e há, para ser honesto. Mas você não força um país a se render quando esse país está lutando pela própria existência. E esse é um tipo de conflito existencial, uma guerra aos olhos dos iranianos. Não se trata de extrema-direita, esquerda ou centro. Estou falando de todo o povo iraniano. Eles veem isso. Veem o que está em risco para a sociedade, para o Irã como país. Se eles recuarem hoje, vão recuar até o fim de tudo o que está acontecendo. É por isso que eles não vão recuar. Essas pressões econômicas não serão suficientes para forçar o Irã à submissão. E essas pessoas, eu diria, precisam entender a cultura desse povo. É preciso entrar na sociedade, é preciso entender como eles pensam. Essas pessoas que estão sacrificando suas vidas, sabe, lutando contra os Estados Unidos, conhecem os riscos. Antes de a guerra acontecer, se você lembra, knowledge das ações terroristas na NSPOA,
e o terrorismo. Tried to negotiate with the JCPOA. He went to Egypt. He talked with IAEA. He made an agreement with IAEA. Ele conversou com a IAEA, fez um acordo com a IAEA para facilitar, sabe, para evitar as sanções de retomada automática, o que não funcionou. E você vê Donald Trump. Houve uma avaliação. O ex-presidente, o ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, que foi assassinado durante a guerra, mencionou que sempre que eles conversavam com os Estados Unidos, a única coisa que os Estados Unidos faziam era simplesmente mudar as regras do jogo. Não era uma negociação honesta entre os dois lados. Então chegou o momento em que o Irã disse: os Estados Unidos querem nos atacar. Eles não querem negociar. Eles querem nos atacar. They are prepared, Colonel. Eles estão preparados, coronel, eu diria, porque o último relatório, a última entrevista do ministro das Relações Exteriores do Irã foi reveladora para mim, como iraniano. E como estou no Brasil agora, mas não moro no Irã, eu vejo o que está acontecendo lá. Mas quando ele falava sobre o que aconteceu durante a guerra e sobre a forma como o Irã se preparou, ficou claro que eles estudaram todos esses cenários. O bloqueio de que estamos falando, eles já pensavam nisso há 5 anos. Como lidar com um bloqueio dos Estados Unidos no Golfo Pérsico? Sabe, muito antes de os Estados Unidos fazerem isso, eles já pensavam nisso. Pensavam em como lidar com as consequências disso. E isso segue um padrão que já vimos. Obviamente, toda a razão pela qual eles conseguem manter o controle do Estreito de Hormuz se deve principalmente a essas cidades de mísseis espalhadas pelo país, que não conseguimos destruir e cuja construção começou há cerca de 2 décadas. Então, claramente, essa preparação está rendendo frutos agora. Sim, mas isso nos leva à questão de como isso vai ser resolvido. Se o presidente Trump possivelmente não vai reconhecer a realidade, como você diz, e está disposto a continuar por mais 2 anos, isso vai representar uma pressão enorme sobre o Irã. E aí fica a pergunta, eles têm instrumentos adicionais de influência aqui, talvez para ampliar isso? Agora, isso vem do ex-embaixador iraniano no Afeganistão, e ele diz: dos países dispostos a se juntar aos Estados Unidos nesta guerra, o Kuwait será resolvido pelas forças de mobilização popular do Iraque. As forças iranianas podem terminar o trabalho no Bahrein. Os sauditas não foram feitos para o combate. E há muitas informações de que o Iêmen está de fato pressionando bastante a Arábia Saudita especificamente. Você mencionou isso há 1 minuto. Também há informações de que poderia haver uma incursão terrestre das forças do Iêmen na porção sudoeste da Arábia Saudita. Literalmente, poderia haver uma operação terrestre ali. Muitos sugerem que algumas unidades das forças de mobilização popular do Iraque, as milícias xiitas no Iraque, em vez de serem desarmadas, poderiam de fato tomar o Kuwait, porque as forças armadas kuwaitianas são bastante pequenas. O que você vê em relação a esse risco de a guerra se expandir fisicamente? Acho que a expansão da guerra, o risco de haver uma guerra ampliada na região, existe. Isso vai acontecer. Enquanto estamos falando, já está acontecendo. E quando se trata desse tratado de defesa, que na minha opinião tem como principal objetivo encontrar uma forma de conter Israel na região, não se trata do Irã nem do Iêmen, mas ele é importante quando o assunto é o Iêmen. Se o Iêmen decidir entrar por terra para atacar a Arábia Saudita, isso poderia ajudar a Arábia Saudita a se defender, usando forças terrestres, talvez da Turquia e do Paquistão. Mas a pergunta é, eles fariam isso? Porque antes já havia um acordo entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Qual foi a reação do Paquistão durante o ataque à Arábia Saudita? O Iêmen usou dezenas de mísseis para atacar instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Qual foi a reação? Nada. Porque eles não querem fazer parte dessa turbulência, desse caos na região. Eles não querem fazer parte disso. O problema é que a Arábia Saudita, quando você
A mesma coisa aconteceu entre os Estados Unidos e os europeus. Quando os Estados Unidos atacaram o Irã, a razão pela qual muita gente pergunta por que a Europa está apenas de lado, sem ajudar os Estados Unidos na guerra. Porque esta é uma guerra de escolha que os Estados Unidos estão travando contra o Irã. E a Europa disse, não vamos fazer parte disso. A OTAN, todo o conceito da OTAN é um pacto defensivo, é um tratado defensivo. Não se trata de atacar outros países e ajudar nesses ataques. Eles ajudaram os Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, porque aquilo era toda a questão, você se lembra do 11 de setembro e do que aconteceu. E aquilo foi totalmente diferente. No caso do Irã, os Estados Unidos atacaram o Irã 2 vezes enquanto negociavam com os iranianos. Isso é diferente. Não significa que não houvesse pessoas com quem conversar, com quem negociar. Eles tinham essas pessoas para conversar, mas decidiram atacar porque queriam forçá-los à submissão. Isso não aconteceu. Daqui para frente, na minha opinião, o Iêmen não faria um ataque terrestre contra a Arábia Saudita. Eles não precisam fazer isso. Se você quer destruir a Arábia Saudita, basta atingir as instalações de petróleo. O que eles têm? O que eles têm? Usinas de dessalinização. O Iêmen, eles vão sofrer ataques sauditas em seu território. Eles não têm usinas de dessalinização, não têm instalações de petróleo como a Arábia Saudita tem. Então eles vão atacar. Será a Arábia Saudita ser tão fortemente afetada pela guerra. E eles não vão entrar em terra. Não precisam entrar em terra, coronel. Não precisam porque a Arábia Saudita tem suas próprias forças, seus próprios aliados no Iêmen, para lutar contra o Ansarullah no Iêmen. Então, de alguma forma, há muita coisa envolvida nessa luta. Como conversamos ontem e hoje, aprendemos como eles atacam algumas dessas instalações, munições e recursos sauditas na parte norte do Iêmen. E, portanto, a luta continua no Iêmen e eles não vão invadir a Arábia Saudita. E o Kuwait e as forças de mobilização popular? O Kuwait é algo diferente, na minha opinião. O Kuwait é diferente porque, no caso do Kuwait, tudo depende da situação no Kuwait e no Bahrein. São 2 países que estão tão, na minha opinião, se eles não entenderem a posição em que estão, veremos mudanças enormes nesses 2 países. O Kuwait está permitindo que os Estados Unidos usem seu território para atacar o Irã. Aqueles HIMARS, todos esses HIMARS, foram usados para atacar a parte ocidental do Irã. Você sabe quem vive na parte ocidental do Irã, naquela área que foi atacada repetidamente pelos Estados Unidos? Você sabe que há etnias árabes no Irã, povos árabes, iranianos de origem árabe naquela região. Então eles estão atacando a população árabe do Irã. Isso tem repercussões no Iraque, porque há uma ligação muito forte com essa parte do Irã, o sudoeste do país. Há muitos vínculos tradicionais e culturais com o povo iraque e também com o povo kuwaitiano. Por isso, parte disso é cultural, parte disso tem a ver com a forma como as pessoas se veem. Quando acontecem ataques desse tipo, envolvendo as forças de mobilização popular, por exemplo, na minha opinião, se as forças de mobilização popular decidirem fazer alguma coisa, elas não vão, quer dizer, elas fazem parte do governo iraquiano. Podem ter suas próprias políticas, mas vão obedecer a ele, porque fazem parte do exército. Acho isso falso. Essa ideia de que eles vão agir na clandestinidade, vão, sabe, ocupar ou invadir o Kuwait. Mas a situação é muito fluida, Carol. Você vê toda essa complexidade na região e a ligação entre as pessoas. E aí não sabe o que viria depois. Acho que o Kuwait vai enfrentar, se continuar com esse tipo de comportamento que vimos até agora, algo novo vindo do Iraque. Não tenho certeza se serão as forças de mobilização popular, mas será a resistência, o Hezbollah, ou aquela parte da resistência no Iraque que não faz parte do exército. Eles vão fazer isso. E o Kuwait não tem, Carol, não tem capacidade de reagir.
Certo. Esse é um problema. Esse é o outro ponto em relação ao Kuwait. Então, deixa eu te perguntar, nesses últimos minutos que temos, mesmo que consigam reabrir o Estreito de Hormuz, e que Irã e Omã anunciem isso, e o presidente Trump, por razões econômicas, diga, claro, vou permitir que isso aconteça. Ainda assim, esse é só um dos 14 parágrafos do Memorando de Entendimento. Isso não resolve nada do parágrafo 1, sobre o Líbano. Não resolve nada de nenhum dos outros pontos, sobre retirar sanções, liberar fundos congelados, esse tipo de coisa. Para onde essa guerra vai, mesmo que consigam reabrir o estreito? Pelo que entendo, coronel, o memorando de entendimento não vai ser nada. As sanções contra a economia iraniana não serão removidas. Eles vão reabrir o Estreito de Hormuz sob controle do Irã. Essa é a minha avaliação. E afinal, por causa da pressão que está acontecendo, sabemos sobre os Estados Unidos e sobre os iranianos, sabemos que toda a região está sob pressão enquanto falamos. Então, o que deve sair disso é o Irã controlando o Estreito de Hormuz junto com Omã, da forma como eles concordaram, e os Estados Unidos aceitando e removendo o bloqueio. Eles não vão remover nenhum tipo de sanção contra os iranianos. E o Irã vai tentar esse jogo de pressionar os Estados Unidos e os europeus. Talvez no longo prazo, os Estados Unidos acabem afrouxando as sanções contra o Irã. Mas isso não vai acontecer tão cedo. O meu entendimento é o seguinte: quando se trata do conflito na região, no Líbano, no Iêmen, não há como os Estados Unidos não terem que forçar Israel a se retirar do Líbano. O caso do Iêmen é muito grave. A Arábia Saudita precisa fazer algo em relação ao cerco ao Iêmen. Eles não podem continuar com esse cerco. Se continuarem, o Irã vai apoiar o Iêmen no que quer que estejam tentando fazer, porque é assim que o Irã vê o que está acontecendo contra o Iêmen. Eles consideram que é uma opressão contra a qual temos de lutar. Isso faz parte da cultura xiita no Irã. Faz parte do... Você pode mencionar o governo, mas o governo também tem sua própria mentalidade, que é apoiar os iemenitas. É por isso que eles estão apoiando o Iêmen no conflito em curso. E no caso da Palestina, eu diria que se os Estados Unidos levarem a sério conversar sobre o Mo ou Mas, isso poderia ser algo totalmente diferente. Seria considerar a realidade da situação atual, considerar a posição do Iêmen. A Arábia Saudita, eu diria que a Arábia Saudita, se for sábia o bastante para entender o que está acontecendo contra ela, na minha opinião, vai retirar o cerco ao Iêmen. Eles não precisam ter isso. O que é isso? E isso é... Você pode dizer que isso não vai acontecer tão cedo. Eu diria que no Iêmen isso pode acontecer até amanhã ou depois de amanhã. É tão importante assim. Vamos supor que o Irã abra o Estreito de Hormuz e que o Iêmen mantenha o bloqueio à Arábia Saudita. Isso vai acontecer? Não há a menor possibilidade, porque toda a pressão que o Iêmen exerce sobre a Arábia Saudita depende do Estreito de Hormuz. Porque, se eles tiverem o Estreito de Hormuz, não precisam do Mar Vermelho. E daí usar a rota alternativa. Certo. Então é uma combinação entre o Irã e o Iêmen. Acho que há um entendimento abrangente por parte do Irã e do Iêmen para cooperar, pressionar, acabar com o cerco, acabar com o bloqueio ao Irã e talvez ter uma relação melhor. Coronel, o que está acontecendo na Ásia Ocidental é muito importante. Muita gente não... Quando você olha para a região, vê esse tipo de confronto acontecendo. Eles estão atacando uns aos outros. Mas, considerando todo esse caos, a região está crescendo, na minha opinião. Esses confrontos estão ajudando a região a crescer, a entender a complexidade da questão. E eles não podem continuar nessa situação. O bloqueio, essa incursão, não podem continuar desse jeito. Definitivamente não pode. E todo mundo tem motivos para que isso termine. E todo mundo tem motivos para que isso continue. Até resolvermos isso, vai ser difícil resolver qualquer uma dessas outras questões.
Duvido que alguma coisa aconteça em breve, embora eu desejasse que acontecesse. Mas você realmente nos ajudou a esclarecer exatamente qual é a situação. Então temos uma compreensão muito mais profunda do que estamos enfrentando. E por isso somos muito gratos. Obrigado. Obrigado. E lembrem as pessoas de acessar o Dialogue Works, onde vocês podem ver mais do Nima. Ele sempre traz ótimos convidados e também tem um excelente programa próprio por lá. Então, recomendo que as pessoas assistam ao Dialogue Works. E recomendamos que vocês voltem já já. Daqui a cerca de 1 minuto, vamos receber Larry Johnson no programa de hoje. Ele vai apresentar a visão dele sobre algumas dessas questões, tanto na guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto no nosso lado da guerra com o Irã. Então, muito obrigado por tudo isso. E esperamos ver vocês de novo em cerca de 30 segundos. And we'll look forward to seeing you in just about 30 seconds.